Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego e agora você está dentro da série Problemas de Lógica / Programação que provavelmente vão cair na minha entrevista de emprego, e a minha intenção aqui é resolver alguns problemas clássicos que caem em entrevistas e trazer algumas abordagens diferentes para que você mande super bem na sua entrevista de emprego. E é como eu estou falando de entrevistas de emprego, eu estou falando de público mais júnior e um público pleno. Se você já é sênior, você já tem muito tempo de experiência, o que eu posso falar aqui talvez não seja uma solução ideal para você consiga pensar em outras abordagens, mas aqui lembre-se que eu estou priorizando a didática e que esse conteúdo não foi pensado para você que já tem experiência, mas sim com um público mais jovem dentro da área. Tá bom? Para você que fica aqui comigo, eu vou mostrar algumas abordagens diferentes, lembrando sempre que eu vou priorizar a lógica, a gente pensar como resolver o problema e depois mostrar alguns recursos da linguagem que podem ajudar a resolver esse problema, no caso, o JavaScript. Então, se esse conteúdo te interessa, espero que te ajude bastante, que você consiga mandar super bem nos exercícios e que no final das contas você consiga alcançar aquela vaga dos sonhos dentro da área de tecnologia. Então vamos lá, vamos resolver o exercício e vamos que vamos. Então vamos lá, pessoal. Nesse episódio eu quero tratar com vocês um problema clássico que aparece ali, que é da string invertida. Então, dado uma string, por exemplo, o meu nome, o seu papel é inverter essa string, ou seja, a primeira letra precisa ser a última e a última letra precisa virar a primeira. Então, de alguma forma, nós temos que encontrar um jeito de percorrer essa string, né, ao contrário. E aí, para a gente poder fazer esse código aqui, existem várias abordagens, e aí eu quero pensar um pouquinho com vocês na lógica antes da gente sair codando. Tá certo? E aí a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que toda string, vamos diminuir um pouquinho aqui, né? Toda string é um conjunto de caracteres. E o que isso muda na minha vida, Diego? Isso significa que se você tem um texto, por exemplo, sorvete, que é o segundo exemplo que a gente tem ali, o que acontece com esse sorvete aqui? Esse sorvete é um conjunto de caracteres. Isso significa que a gente consegue fazer algumas coisas. Se eu tenho aqui um conjunto de caracteres, significa que eu estou tratando eles de forma individual, né? Cada um deles aqui é um caractere. E aí, esse conjunto de caracteres, eles podem ser acessíveis através do que a gente chama de index, né? Ou índice. Esse aqui, como é o inicial, ele é o índice 0. E esse aqui, como ele é o último, é o tamanho, né, do nosso array, menos 1. Ou seja, esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 4, esse aqui vai ser o 5, e esse aqui vai ser o 6. Se eu perguntasse qual que é o tamanho desse array, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso, 7 menos 1 igual a 6. Ou seja, eu sei como acessar o último elemento, sei como acessar o primeiro elemento, sei acessar eles, então como é que eu faço para converter isso para uma string reversa, né? Bom, se eu consigo acessar eles através do índice, a gente consegue pensar, né? Sempre que a gente fala em índice, o que vem à mente? Vem o laço de iteração for. Então a gente pode utilizar o for como uma possível solução para esse problema. E aí, como a gente pode atacar isso com o for? De várias formas. Tá? Uma proposta possível é a gente começar através do final, e aí a gente vai percorrendo até o início, ou seja, eu começo pegando essa letra, e aí para cada uma das iterações que eu vou fazendo, eu tenho uma variável auxiliar que vai colocando essas letras uma por uma até formar a palavra invertida. Então, no caso aqui, eu tenho o E, então ele salvaria o E, depois eu tenho o T, depois eu tenho o E, depois eu tenho o V, depois eu tenho o R, depois eu tenho o S, e depois eu tenho o O e depois tenho o S. Né? Fica lá o etrevos, que é a palavra que aparece aqui. Essa é uma possível primeira abordagem e é a que eu vou trabalhar com vocês aqui agora, e depois a gente vê umas outras abordagens utilizando alguns truques do JavaScript. Então vamos começar escrevendo o nome da função, no caso aqui inverter, e esse inverter vai receber uma string, que vai ser a string que nós vamos querer devolver no final, certo? E aí o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos criar essa função, essa variável auxiliar, e aí eu vou chamar ela de string reverse. E aí ela começa vazia. Afinal, a gente não começou a iterar ainda. E aí eu posso pegar uma outra variável e até criar uma variável auxiliar para a gente saber o tamanho da palavra. Então, tamanho string, e aí a gente pode colocar, né, a string.length dentro dessa variável.
Não necessariamente a gente precisa desse passo, mas talvez seja mais legível dessa forma. Com isso, a gente pode começar a nossa iteração. Então, eu começo partindo não do zero, né, que é o que normalmente a gente faz, mas dessa vez eu quero partir de onde? Do tamanho da string. E aí, lembrando que o tamanho da string, ela sempre vai ser, né, os elementos que eu tenho menos 1. Então, nesse caso aqui, como eu estou acessando os índices aqui, eu vou já acrescentar o menos 1 aqui. Feito isso, a iteração que eu vou querer fazer é que eu vou querer iterar enquanto isso for maior ou igual a 0, porque o 0 entra nessa conta também, e aí eu vou iterando não da forma como a gente está acostumado, mas iterando ao contrário, né? Eu não vou incrementar esse número, eu vou decrementar esse número, eu vou tirando de 1 em 1. Uma vez que eu faço isso, eu vou ter que a string reversa vai ser igual, né, o tamanho da string que eu vou pegar aqui, então vai ser string e o índice i que eu estou acessando. Então, no caso aqui vai ser o último, depois o penúltimo e assim por diante. Por fim, basta que eu retorne a minha string reversa. Legal? Então percebam que a gente aplicou essa estratégia aqui e agora. Vamos só tirar algumas das linhas daqui. E vamos utilizar o próprio console aqui para fazer algumas validações. Então, o primeiro exemplo que a gente tinha ali era do sorvete. Vamos utilizar o do sorvete aqui. Então, inverter. Sorvete. E depois tinha um exemplo com o meu nome também. Vamos colocar aqui também. Beleza, uma vez que foi digitado aqui, vamos dar o play e vamos ver se o resultado sai como esperado. E show de bola! Parece que o resultado saiu exatamente como a gente esperava, e essa é uma possível estratégia para atacar esse problema. Uma segunda abordagem que eu quero tratar com vocês, vamos tirar aqui, é bem parecida com essa daqui também, no sentido de que a gente vai fazer essa iteração, só que a gente vai fazer ela um pouquinho diferente. Então vou manter só a primeira aqui, e aí a gente vai utilizar um recurso de iteração do JavaScript, que é a estrutura de for of. E como é que funciona o for of? Se o elemento que você tem é um elemento iterável, você consegue colocar dentro dessa estrutura e ela vai fazer o mesmo papel do for. E aí nesse caso aqui, o que a gente consegue fazer? Eu vou fazer o for, vou declarar uma variável auxiliar, no caso aqui vou colocar como letra, e da onde vem esse elemento? No caso, vem da string. E aí como é que funciona? O que eu posso fazer aqui? Eu posso falar que a string reversa vai ser igual à letra que eu tenho, mais o que eu já tinha reservado antes. Ou seja, eu vou iterando na ordem, só que eu vou organizando ao contrário, né? Geralmente o que a gente faz é colocar, né, o que eu tinha mais alguma coisa, mais a letra. Aqui a gente está fazendo o contrário, a gente coloca a letra antes, dessa forma a gente itera, né? A gente está indo na sequência, só que tudo que eu vou acumulando eu vou colocando na frente. Então, se eu iterei o S primeiro, ele vai ficar lá o S. Depois, se eu iterei o O, ele não vai ficar SO, porque eu não coloquei o O aqui. Eu coloquei o que eu tinha antes, ou seja, a letra S, e depois eu coloquei para cá. E a mesma coisa, então ficaria o S, depois eu não colocaria aqui, colocaria para cá, depois seria a letra R, e aí a letra R a gente não colocaria na frente, colocaria atrás. Então a gente vai ter o mesmo efeito aqui. Se eu rodar o teste, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Então a gente usou uma estratégia bem semelhante, só que utilizando outro recurso do JavaScript. Uma outra forma de resolver esse problema é pensando na string como literalmente um array, porque o array tem uma série de funções que a gente consegue utilizar para manipular as informações que estão lá. E aí a gente consegue fazer essa solução basicamente numa linha só. Se esse elemento for um array, né, e para esse elemento ser um array, eu consigo utilizar a função split. E como é que funciona a função split, né? Como é que ela funciona? Uma vez que você tem um array e você quer fazer esse split, o split vem do inglês, né, de dividir. Você quer separar, você quer dividir. Aqui dentro a gente vai passar como parâmetro
o elemento que você quer utilizar como separador. Então ele vai pegar todo esse elemento aqui e ele vai separar utilizando alguma estrutura. E aí o que vai ser essa estrutura aqui no caso? O que vai ser esse separador? No caso aqui, seriam essas divisórias, né, entre cada uma dessas letras. E qual que é essa divisória aqui na prática? Né? É um espaço vazio. Então eu vou pegar a string e vou dividir pelo espaço vazio. Na hora que eu faço isso, eu vou criar um array. Ele vai criar um array ali. E ele vai ver os elementos. Ele vai pegar o primeiro elemento. Vai ver, a divisória aqui é um espaço vazio. Beleza, vamos para o segundo elemento. Vamos para o terceiro elemento. Vamos para o quarto elemento. Até iterar a palavra inteira. Qual que é a vantagem que eu tenho em tornar isso aqui um array? A vantagem é que eu consigo utilizar uma função chamada reverse. E como o próprio nome já diz, né? Você vai estar invertendo, você vai reverter esse array. Ou seja, esse array que estaria dessa forma aqui, como estou mostrando para vocês, depois do split, com o reverse, o que ele vai fazer? Ele vai trocar a ordem. Então vai ficar o E, depois vai ficar o T, depois vai ficar o outro E, depois o V, depois o R, depois o O, depois o S. Legal? Então o reverse consegue fazer isso aqui pra gente. A gente pega esse array e ele vai reverter, né? Ele vai fazer toda essa iteração aqui pra gente. Só que a gente já acabou? Não, porque se eu devolver esse valor aqui, eu vou estar devolvendo um array e não uma string. Então eu preciso tornar isso de volta uma string. E aí, para tornar isso de volta uma string, a gente vai utilizar a função, que é basicamente, né, o contrário do split, que é o join. Então agora eu não quero mais separar, eu quero juntar. E eu vou passar qual que é o elemento que eu vou colocar entre eles. Na hora que eu for juntar, qual que é o elemento que vai juntar eles. E no caso vai ser a string vazia de novo, porque eu não quero que tenha nenhum caractere entre esses elementos. Na hora que eu faço isso, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. E aí, nesse caso, deu um erro porque eu escrevi o reverse errado, né? Eu escrevi reserve. Reverse. Eu não quero reservar nada, eu quero reverter. Agora sim, na hora que eu rodo, tem que dar o mesmo resultado. E a última abordagem que eu quero mostrar para vocês também, dá para fazer numa linha só, mas ela utiliza um recurso avançado do ECMAScript 6, que é a função auxiliar do reduce. E aí, qual que é o papel do reduce? É você pegar um array e você consegue reduzir dentro de um único valor. E esse valor pode ser um número, pode ser uma string, pode ser um objeto, enfim, pode ser o que você quiser. E aí, qual que é a ideia aqui? Primeiro, a gente tem que converter essa string de novo para um array, e aí, no caso, eu posso utilizar o split de novo, e eu vou passar o espaço vazio para a gente ter esse resultado em mãos. E o reduce, como é que ele funciona? Ele vai iterar para cada um deles, e aí você tem o que a gente chama de acumulador. E aí, o que esse acumulador vai fazer? Né, ele vai acumular esses valores. Então você consegue definir qual que é o resultado que você quer acumular. Como é que ele vai funcionar na prática? Aqui a gente vai colocar o reduce. Tá? O reduce aceita dois parâmetros. Aqui, no caso, é a palavra inversa. Então eu vou colocar de IVN, ou inverso mesmo. Tá? Vamos colocar aqui, seria o inverso. Aqui eu vou colocar a letra. Tá? Então aqui eu tenho a string inversa, vamos deixar no feminino, eu tenho a string inversa, eu tenho a letra. Aqui eu vou definir o que eu quero fazer, então vamos colocar um return aqui, e aí eu vou quebrar a linha só porque esse editor está muito pequenininho. E aí o que eu vou querer fazer? Vou querer fazer a mesma coisa que a gente tinha feito na outra abordagem, que é, eu vou pegar a letra e vou somar com o inversa. Ou seja, aquela mesma estratégia de iterar e a gente coloca o inverso na frente, tudo aquilo que já é inverso a gente vai colocando na frente e as letras que viriam próximas a gente coloca anteriormente. E aí, o segundo parâmetro que recebe essa função, no caso aqui, né, eu tenho a função anônima, e aí aqui no caso eu vou precisar colocar as chaves, que eu quebrei a linha. O segundo parâmetro que eu tenho é o valor inicial desse inverso, que seria vazio. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Eu tenho o inverso, que é essa variável que começa vazia, e para cada iteração eu vou fazer esse valor, e esse valor é retornado nesse acumulador aqui. Se eu rodar, a gente cai no mesmo resultado. Então eu espero que tenha conseguido mostrar para vocês algumas abordagens diferentes para esse problema, e aí a melhor abordagem que você vai ter tem que ser aquela que você entende. Entendendo a abordagem que você está fazendo, o código que você está criando, é a estratégia que você deve seguir até que você se acostume com algumas abordagens mais avançadas.
Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo episódio, um grande abraço e até mais.